Olá, galera. Hoje a gente está iniciando a aula de número 16, dando sequência, à aula de número 15, que foi a reação de substituição no benzeno, nos anéis aromáticos. Mas hoje nós vamos falar do mecanismo que ocorre esse tipo de reação. Nós vamos dar ênfase hoje ao mecanismo, de substituição que ocorre nos anéis aromáticos, chamado substituição eletrolítica, correto? Então, o tema da nossa reação vai ser exatamente o mecanismo que ocorre, o mecanismo de reação nos anéis aromáticos. Então, como eu falei com vocês, pode ser chamada de eletrolítica ou eletrófila, a substituição eletrófila. Então, a substituição eletrófila, aqui, ela pode ser representada por essa sigla SE. Então vamos recordar, na aula de número 13, nós vimos a substituição que ocorre nos alcanos é diferente dos anéis aromáticos. A gente chama de substituição via radicais livres, ou então substituição homolítica. Nós temos a quebra do halogênio, lá no caso da halogenação, então a gente forma radicais livres. Então a gente chama que esse mecanismo nos alcanos é chamada via radicais livres, ou então cisão homolítica. Nesse de cá, no anel aromático, na temática da nossa aula de hoje, então o mecanismo é heterolítico, nós vamos compreender isso aqui. É diferente de lá, que forma radicais, aqui não forma radicais, forma realmente cargas, por isso que é chamado de substituição eletrófila. Nós vamos aqui ter a formação de cargas. Então vamos entender isso aqui então. Nós vimos no decorrer da aula passada o exemplo da halogenação. Então nós temos um halogênio aqui, o Cl2 poderia ser, o bromo 2 poderia ser o 2 e o 2, Então o que vai acontecer? Um átomo de cloro vai se ligar ao hidrogênio na formação de quê? Do HCl. E o outro cloro vai se ligar, substituir o hidrogênio do anel na formação do clorobenzeno. Bom, isso nada de novo. Foi o que nós vimos na aula passada, chamado clorobenzeno, que é um haleto de arila. Agora, a cisão, diferente do que ocorre nos alcanos, a cisão aqui é uma cisão heterolítica. Olha o que está acontecendo. Por que aqui heterolítica? Olha, observa que essa reação, na aula passada, nós falamos que ela é necessária de um catalisador. Então, é até importante, porque agora nós vamos compreender como que o catalisador ele facilita ou acelera a reação. Então, a primeira fase, a primeira etapa da reação, acontece a cisão heterolítica. Aqui, em presença do catalisador, acontece a cisão heterolítica de quem? Aqui, do Cl2. Só que o Cl2, na cisão homolítica, aqui que é rompido, fazendo com que cada átomo de cloro fique com um elétron desemparelhado. Aqui não, na cisão heterolítica, o rompimento ocorre aqui nessa linha pontilhada, tá vendo? Olha, a linha pontilhada aqui, o que está acontecendo? Está fazendo com que esse cloro aqui fique com par de elétrons e esse aqui fica com déficit de elétrons, tá certo? Isso significa reatividade, porque esse aqui está com mais elétron e esse está com déficit de elétron. E aí, o que acontece? Olha, esse cloro aqui vai se ligar ao catalisador na formação de FeSL4 e agora nós temos a presença de cargas, tá vendo aqui? Carga negativa, por isso que é chamado de substituição eletrófila. E nós temos aqui a formação do Cl+, o Cl+, que é o reagente eletrófilo, ou o reagente eletrofílico. Por que eletrófilo? Eletrófilo, pela etimologia da palavra, significa afinidade por quem? Por elétrons. Olha, então todo reagente eletrófilo, ele é carregado positivamente, tá vendo? Para que ele tenha afinidade por quem? Por grupos ou átomos que seja negativo, certinho? Então, na verdade, o Cl+ é muito instável, então ele vai ser o nosso atacante aqui. Então, na primeira etapa, vai haver
vai haver a formação de Cl+, então ele é um reagente eletrófilo, porque ele está positivo, ele está querendo se ligar a alguém que esteja negativo, tá bom? Por isso que essa substituição é chamada de eletrófila, tá bom? Então a cisão, ela é heterolítica, porque formamos aqui, ó, tá vendo? Esse cloro com os 2 elétrons e esse cloro positivo. Então formamos aqui a cisão heterolítica, que formamos 2 grupos diferentes, um positivo e um negativo. Tá vendo que aqui envolve cargas. Na substituição via radical livre, ou seja, homolítica, não envolve carga, envolve elétrons desemparelhados, tá bom? Radicais livres. Então, esse aqui, como eu falei com você, é esse aqui que a gente tem que dar ênfase nessa próxima etapa agora. Veja só, na segunda etapa, o íon cloro positivo, que eu falei com vocês, que é o reagente eletrófilo, é o verdadeiro atacante. Lembra que a molécula alvo é o nosso composto orgânico, que no caso é o benzeno. E lembra que o benzeno, ele tem aqui, olha, os elétrons π, né, da ligação dupla, ou seja, essa nuvem de elétrons π. Quando eu digo essa nuvem de elétrons π, quando eu falo nuvem de elétrons, significa uma região carregada, né, negativa, né? Assim, os elétrons, não é assim? Eles têm carga negativa, então o cloro vai atacar os elétrons π de quem? Do anel aromático. E aí que tá vendo? É isso que está acontecendo aqui nessa segunda etapa. O cloro atacando o benzeno. E aí, o que vai acontecer? Ataca quem? Os anéis, ou melhor dizendo, perdão, os elétrons da ligação π. Por quê? Por isso que ali é a região de fragilidade. A ligação π ela é mais fraca que a ligação sigma. Então é mais fácil romper a ligação π. E aí, no que ele se junta aqui a um átomo de carbono, isso vai gerar uma carga positiva, né? Esse íon é chamado íon arênio, vem de aromático, tá vendo? É um íon também instável, tá vendo? Então ele é muito instável, que é esse composto intermediário, a gente vai chamar aqui de composto intermediário. Olha que interessante. Aqui é importante para nós também a gente dizer se muitas vezes a gente vê a representação de uma equação química e a gente acha que aquilo acontece tudo de forma instantânea, e não é verdade, né? Então a gente está enxergando aqui agora o que está sendo importante a nossa temática da nossa aula, que existem etapas para que se chegue naquele produto final da equação química, tá bom? E aí a gente tem a formação de vários intermediários, como nós vimos no mecanismo via radicais livres. Aqui não é diferente, então a gente tem a formação de intermediários instáveis até que se chegue onde? No nosso composto, no nosso produto final. Então olha só, esse composto intermediário, na terceira etapa, o que vai acontecer? Na busca da estabilidade, então esse hidrogênio ele sai do anel aromático, para quê? Para que se restabeleça o quê? A estabilidade do anel na formação da dupla novamente aqui. E aí nós teremos a formação de quem? Do clorobenzeno, né? E mais o H+ aqui, certinho? Na terceira etapa, olha que legal, o H+ vai reagir com quem? Com FSL4-. Lembra que foi a primeira etapa? Essa aqui era quem? Era o catalisador da reação. Olha, muitas vezes a gente fala assim, o catalisador não participa da reação. É uma terminologia que muitas vezes a gente utiliza, principalmente na biologia. Olha, na verdade, o catalisador participa da reação. Só que, no decorrer das etapas de reações, ele será regenerado, né? E é isso que está acontecendo aqui nessa etapa. O H+, ao reagir com FSL4-, nós teremos o que? A formação de quem? FSL3. É o catalisador sendo regenerado, como no início da reação. E formou quem? HCl, que é o nosso outro produto da reação. Estão vendo aqui, então, os nossos produtos principais? É o clorobenzeno mais HCl. Então, esse aqui foi o intermediário. E esse intermediário H+, fez com que o FSL4- regenerasse quem? O catalisador, na forma de FSL3, né? Ou seja, que é o cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, certo?
Então, olha, da mesma forma, nós pegamos a halogenação para explicar o mecanismo eletrofílico ou o mecanismo eletrófilo, né, que é uma cisão heterolítica. E da mesma forma, então, nós teremos na nitração, na sulfonação, alquilação e acilação, que são os 5 tipos de reação de substituição que pode ocorrer com o benzeno. Então, nós vimos com detalhe aqui, né, o cloreto férrico, né, que é o nosso catalisador na reação de halogenação. Ele mais Cl2 formará aqui, né, o FeSL4- mais o Cl+. Por que eu estou destacando isso aqui? Para dizer que esse aqui é o nosso reagente eletrófilo, que foi da reação de halogenação. Na nitração, quem vai ser o reagente eletrófilo? Vai ser N2+, tá bom? Porque ele vai surgir a partir da reação do ácido nitração, reação do ácido nítrico, sendo catalisada pelo ácido sulfúrico. E na decomposição, né, aqui como intermediários de reação, nós teremos a formação desses intermediários, sendo que o NO2+ é o meu reagente eletrófilo na nitração. Já na sulfonação, nós teremos a sulfonação, então, como o próprio nome está dizendo para nós, está relacionado ao ácido sulfúrico. Então, o ácido sulfúrico, né, aqui, o ácido sulfúrico gerará o SO3H+, como reagente eletrófilo na reação de substituição em anéis aromáticos, tá bom? Na alquilação de Friedel-Crafts, né, o catalisador é o cloreto de alumínio, certinho? Com um haleto de alquila, né? No caso aqui é um cloreto de alquila. Na grande maioria das vezes, gente, é o cloro que é utilizado, mas pode ser em algumas vezes o bromo também, tá bom? E raras vezes o iodo. Então, por isso que a gente colocou aqui o cloreto de alquila, mas poderia ser um haleto aqui, tá bom? Aí formará esse intermediário e aqui o R+. Então, aqui é o radical alquil positivo. Tá vendo, então? Na reação aqui com o benzeno, nós teremos a formação de cargas, diferente da reação de substituição nos alcanos, que teremos formação de radicais livres. E na acilação de Friedel-Crafts, né, a acilação que também utiliza um haleto um cloreto aqui, um haleto de alumínio aqui, né, o cloreto de alumínio como catalisador, perdão, né, corrigindo aqui, utilizaremos um cloreto de alumínio como catalisador, e aqui um haleto de acila, tá bom? Um haleto de acila. E aqui o que vai acontecer? Essa região aqui é que vai ser o reagente eletrófilo carregado, né? Sempre o reagente eletrófilo é carregado positivamente, tá bom? Então nós teremos a formação desses dois intermediários, sendo que esse aqui é o atacante, tá bom? É o atacante que vai realmente promover a substituição do hidrogênio no benzeno, tá bom? Então, aqui a gente encerra a nossa aula e que é importante, para a gente concluir aqui, é importante que a gente faça um paralelo com a aula de número 13, que nós falamos do mecanismo via radicais livres. E esse aqui é o mecanismo de cisão heterolítica, ou então substituição eletrófila ou eletrofílica. Certinho? Gente, encerramos mais uma aula e aguarde que a próxima aula vai ser muito importante, que vai ser a substituição, reação de substituição nos anéis aromáticos quando nós tivermos a presença de um grupo substituinte. Muito obrigado pela sua atenção e aguarde a próxima aula.